O deputado Fernando Rodolfo é do PL de Pernambuco e está iniciando seu segundo mandato como deputado federal. E para essa nova legislatura, ele vai ter como uma das principais bandeiras o projeto de lei 528 de 2023. A proposta cria incentivos fiscais para quem deseja investir em saúde, educação e segurança pública. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Eu gostaria que o senhor começasse aí essa entrevista explicando melhor um pouco do que trata essa proposta. Primeiro, Marcelo, agradecer o convite para estar aqui falando sobre esse projeto. O projeto 528 nasceu da necessidade que nós identificamos de desburocratizar o Estado. Eu tenho feito no meu mandato um trabalho de fiscalização, por exemplo, em escolas e hospitais. E me deparo constantemente com necessidades básicas nessas instituições. Como, por exemplo, numa escola, a falta de uma carteira escolar ou de computadores ou até mesmo de um ônibus para fazer o transporte escolar das crianças. Na saúde, essa semana eu estive num hospital público lá em Pernambuco fazendo uma visita e constatei necessidades como, por exemplo, o ar-condicionado. Uma cadeira estofada para o acompanhante que está ali ao lado daquele paciente ficar com um pouco mais de conforto. E aí você vai pedir ao Estado, o Estado diz que não tem recurso. E quando tem que passar por toda aquela burocracia de licitação, enfim, compra de material, esperar a entrega. É impraticável. Esse projeto, ele surge exatamente nessa necessidade. Ele permite a uma empresa ou a uma pessoa física fazer essa doação, fazer esse investimento naquela unidade hospitalar ou naquela unidade de ensino ou até mesmo num quartel da polícia, na área da segurança, e ter um incentivo fiscal na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda. Nós estamos estimulando a participação do cidadão e das empresas na vida do cotidiano daquela população. Daria para fazer um paralelo com a Lei Rouanet, por exemplo? É a mesma dinâmica. A gente poderia até dizer que a Rouanet do serviço público. Na Lei Rouanet você tem essa mesma metodologia, onde um artista que quer apresentar um determinado projeto, um determinado espetáculo, por exemplo, ele faz um projeto, encaminha ao Ministério da Cultura, uma vez aprovado, ele tem ali o aval para ir buscar patrocinadores. E quem patrocinar aquele espetáculo que foi aprovado pelo Ministério da Cultura terá dedução no seu imposto de renda. Mas eu trago aqui, Marcelo, a realidade de populações que vivem nas pequenas cidades do interior nordestino, de gente que nunca pisou num teatro, de gente que nunca entrou numa sala de cinema. Então nós podemos utilizar essa mesma dinâmica que existe na cultura, na Lei Rouanet, para beneficiar essas pessoas. É um espetáculo, eu vou dar um exemplo agora aí da Cláudia Raia, recente, de 5 milhões de reais. Então, em que a população carente vai ser beneficiada com isso? A União vai dar uma dedução do imposto de renda ao patrocinador que está encabeçando esse projeto, mas em que isso vai beneficiar a população? Então, se nós conseguirmos aprovar esse projeto aqui, e eu tenho certeza que nós vamos aprovar, pela riqueza social que ele tem, nós vamos quebrar muita burocracia do Estado brasileiro na hora de fazer a prestação do serviço para aqueles que mais precisam, que são as crianças que estão na escola pública, que são as pessoas que não podem pagar um plano de saúde e que são as pessoas vítimas da violência. Eu posso muito bem fazer a compra de uma viatura, doar para o quartel da polícia lá da minha cidade e na hora que eu for declarar meu imposto de renda eu tenho uma dedução no valor. Certo. Como é que seria feito esse cálculo? Quanto que o empresário poderia, por exemplo, fazer em forma de doação e como é que ele receberia isso de volta com base em incentivos fiscais, dedução do imposto de renda? Olha, o projeto ele estabelece aqui a regra de 5%. Ele tem até 5% do valor deduzido no seu imposto de renda. Então vamos imaginar aqui uma empresa que teve um lucro operacional de 1 milhão no ano de 2023. Essa empresa, se ela está na alíquota de 15%, ela vai ter que pagar na sua declaração do imposto de renda R$150 mil. Se ela fez uma doação dentro desse critério aqui que nós estamos estabelecendo, ela pode ter até 5% de lucro. Então, ao invés de pagar 150 mil de imposto de renda, ela vai pagar 100 mil, porque ela fez uma doação de uma ambulância, por exemplo, num hospital de uma pequena cidade no Nordeste.
Isso tiraria dinheiro da mão do Estado? Poderia ter algum tipo de prejuízo para a arrecadação? Como é que o senhor vê essa... Muito pelo contrário, porque vamos imaginar que o empresário ele faz uma doação aí de R$100 mil e ele consegue comprar 10 ambulâncias, um exemplo. Né? São 10 ambulâncias que o Estado deixa de comprar. E para o Estado, a dedução que ele vai oferecer àquela pessoa que fez a doação, àquela empresa que fez a doação, é muito menor em relação ao valor do montante que foi doado. Então, é um lucro. Né? Não há que se falar em prejuízo para o Estado, e sim um lucro, porque o serviço público está sendo atendido através daquela doação e o Estado está recompensando aquela doação com um valor menor do que seria o valor total do investimento. E vai valer para pessoa física também ou só para... Para pessoa física também, para pessoa jurídica e para pessoa física. No caso da pessoa física, aí vai ter que entrar na regulamentação da Receita. A Receita é que vai definir o percentual que será deduzido no imposto de renda, a partir daquela doação que ele fez. Entendi. Então, quer dizer, a pessoa física também pode doar, mas aí todos vão ter que respeitar as regras que já existem atualmente. Que já existem na hora de fazer a dedução do imposto. Perfeito, não precisa criar mais nada, só basta... Não, as pessoas acham, por exemplo, que no caso da Lei Rouanet, o valor que o empresário doa ou que ele patrocina, ele tem de volta no seu imposto de renda. Não é 100%, porque não seria uma doação, não faria o menor sentido isso. Né? Qual o sentido de existir uma lei dessa forma? Porque assim o Estado bancaria. Se ele investe 5 milhões e depois ele vai ter 5 milhões de desconto, o Estado bancaria, não teria a necessidade da Lei Rouanet. Então é um incentivo, a própria lei já diz, é um incentivo, no caso da Rouanet, à cultura, e no nosso caso aqui é um incentivo às doações sociais nos hospitais, escolas e quartéis de polícia, por exemplo. O senhor acha que pode ser mais fácil, por exemplo, para um empresário, para uma empresa que está ali no cotidiano daquela cidade, às vezes no interior, como o senhor mesmo disse, perceber essas necessidades? Muito mais fácil. Vou te dar o exemplo novamente do hospital que eu visitei semana passada. Chego lá, né, e me deparo com aquela situação. Pessoas dormindo, Marcelo, no banco de madeira, porque o Estado não compra uma cadeira estofada. Ou pacientes amontoados numa pequena enfermaria no calor, porque só tem um ventilador e não dá conta. Então, se o Estado toma a iniciativa de fazer essas aquisições, vai demorar aí, pelo menos 90 dias de licitação, fora o prazo, isso é, se a licitação transcorrer normalmente, se não tiver interrupção pelo meio do caminho, fora o prazo de compra e o prazo de entrega. Então, até isso acontecer, o contribuinte, o brasileiro que está lá sofrendo nos hospitais, vai continuar sofrendo. Se eu tenho essa lei aprovada, o empresário ali daquela cidade, ao ver essa denúncia, ou ao constatar essa realidade, ele pode muito bem ter a iniciativa de fazer a compra e ter de volta um incentivo fiscal na hora da sua dedução do imposto de renda. Perfeito. Nosso tempo está encerrando. Quero agradecer ao senhor pela participação. O senhor já esteve aqui antes, espero que possa voltar novamente com boas sugestões aí para o Brasil. Eu queria só deixar registrado que essa sugestão foi um acolhimento que nós fizemos do advogado aqui do Distrito Federal, doutor Marcelo Vicenzo, né, que nos trouxe. Eu fiquei encantado e me apaixonei por esse projeto e vamos lutar para aprová-lo aqui nessa legislatura. Muito obrigado. Boa sorte, deputado. Eu me despeço e agradeço pela sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas que nós abordamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Siga também as nossas redes sociais no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Até a próxima!